A Bíblia segundo o cientista. Fatos chocantes. O primeiro dízimo. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Com o patrocínio de Camoso, a gente tenta aqui esclarecer o que realmente está escrito na Bíblia, tentar separar o que é fato do que é fé. Vamos lá. Fatos chocantes. O primeiro dízimo. Bem, é um trecho que é o favorito, o preferido na hora de pedir ofertas. Nós colocamos o pedir aqui entre aspas, porque às vezes não é exatamente um pedido que ocorre, mas quase uma extorsão. Mas, vamos lá, esse trecho aqui é muito citado. É do livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela os advenha a maior abastança. Muito bem. Então, esse trecho ele é bastante utilizado para constranger pessoas a entregarem o dízimo. Só que, muitas vezes também, ele não é contextualizado. Este trecho é do profeta Malaquias, e ele se refere ao período em que os judeus retornaram do cativeiro da Babilônia e há um grupo que quer reconstruir o templo de Jerusalém. É nesse período aí que nós situamos Malaquias. Bem, então aqui esse trecho ele é bastante forte, porque ele coloca a pessoa como um ladrão diante de Deus se ela não entrega o dízimo, certo? Mas o que é o dízimo? De onde ele veio, quando surgiu, quem foi a primeira pessoa que entregou isso? Isso sempre aconteceu? Foi uma ordem que sempre existiu? Né? Onde que isso está na Bíblia? Né? A questão aqui, neste vídeo, é esclarecer não a história toda do dízimo, isso aí vai durar vários episódios, mas agora nesse momento é quando surge pela primeira vez referência a dízimo. Vamos lá. Dízimo, na língua portuguesa, vem da palavra latina decimum, que quer dizer a 10ª parte de algo. 1/10. Você pega algo e divide em 10 partes e pega uma parte. Isso é o dízimo. Essa palavra dízimo, que você encontra na Bíblia em português, ela é a tradução do hebraico maaser, que é a 10ª parte. É exatamente isso. A tradução está completamente correta. Então, dízimo é a 10ª parte de alguma coisa. Mas quando que alguém na Bíblia entregou pela primeira vez a 10ª parte de alguma coisa para alguém? Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20, está escrito: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este, Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe, a Abraão, o dízimo de tudo. Então, observe aqui o seguinte, isso aqui é uma situação, né, depois de uma batalha, em que um rei vai ao encontro de Abrão. O livro de Gênesis diz que esse rei era um sacerdote de Deus, do mesmo Deus de Abrão. Não há registro anterior desse personagem, ele aparece nesse momento, esse rei Melquisedeque. Anteriormente nós nem sabíamos que ele existia. Aí, de repente, ele aparece e ele faz o quê? Este rei
entrega a Abrão o dízimo de tudo. Tudo o quê? Não fica claro sobre o que é. É toda a posse desse rei, né? Ou ele está se referindo ao que Abrão resgatou na batalha que ele teve com o rei Kedorlaomer. Bem, a questão aqui é um detalhe interessante. Aqui o sacerdote entrega o dízimo para Abrão. Tá? Então, o que nós temos hoje assim, é pessoas que entregam o dízimo para sacerdotes. Mas a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, é um sacerdote que dá o dízimo. E ele dá o dízimo para quem? Para Abrão. Não há referência de que ele tenha recebido uma ordem para fazer isso. Não há referência de que ele esteja se baseando em alguma lei para fazer isso. Ele simplesmente entrega, como se fosse um presente. Pode ser que isso fosse um gesto de gratidão em relação a Abrão, por ele ter derrotado um inimigo comum para ambos, para Abrão e para Melquisedeque. Então, Melquisedeque ele foi agradecer a Abrão e entregou um presente baseado num cálculo, dá 10% do que eu tenho aqui. Então, essa é a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia. E não há nenhuma referência aqui que Melquisedeque esteja fazendo isso, esperando que ele vá enriquecer, que vá prosperar. Né? E Abraão não entrega nenhum dízimo para Melquisedeque e nem precisa disso para prosperar, porque se você acompanhar os vídeos anteriores, você vai perceber que Abraão ele enriquece sem a necessidade de entregar dízimo. Ele faz ofertas, mas não há referência de que ele entregue o dízimo e que o enriquecimento, a prosperidade dele seja consequência disso. Então, esse é o nosso esclarecimento de hoje. Você pode ver o contexto geral dessa primeira entrega do dízimo assistindo ao episódio Gênesis capítulo 14, a Guerra dos 9 Reis, em que Abrão se transforma repentinamente em um general e enfrenta o rei Kedorlaomer de Elam. Então, convido você a assistir este e os outros vídeos do canal também. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar. Obrigado.